Então, tá com problema pra desenhar pés, né? Mas relaxa, eu vou te passar umas dicas que vão te ajudar demais, então fica até o final e já aproveita pra se inscrever aí, vamos começar. Inicialmente vamos entender os pés na teoria, ou seja, eu vou passar as informações resumidas para depois explicá-las melhor. O pé em si ele tem esse formato mais triangular, porém que na ponta fica mais arredondado por causa da curvatura dos dedos. E conforme eu vou adicionando as linhas guias, fica mais fácil de entender os volumes dele. E falando em relevo, a gente também pode falar de profundidade, que fica muito mais visível caso você coloque um pé de lado. No caso a gente vai ver a curvatura que temos na sola. Fica bem explicativo esses volumes na sola do pé quando você desenha uma pegada, porque se você nunca percebeu uma pegada, ele só mostra as partes que tem volume na parte de baixo do pé, porque é onde encostaria no chão primeiro. E lembre-se, toda vez que você vê o pé da parte interna da perna, ou seja, da parte onde tem o dedão, que nem no exemplo do meio, a curvatura fica mais alta porque é onde não está encostando no chão. Outra dica legal de guardar é sobre a tíbia e a fíbula, que são aqueles dois ossinhos que a gente tem ali na parte de cima. Mas relaxa que a única coisa que você vai ter que gravar é o que tá na parte interna, ou seja, que tá responsável pelo mesmo alinhamento do dedão, ele sempre fica mais alto. Além disso, o lugar que fica esses ossinhos são responsáveis por um dos dois principais eixos que a gente tem no pé, o outro é ali na parte do dedão, na parte dos dedos em geral. Certo, agora vamos para as formas básicas, ou seja, como é que você vai desenhar o pé. O pé tem sim esse formato triangular na hora de desenhar, mas tome cuidado, a parte interna, que é onde fica o dedão, sempre fica reto e coerente à canela, enquanto a parte externa ela sempre sai para fora, por isso que esse formato de triângulo é meio distorcido. Na hora de esboçar os dedos, não esqueça de separar o dedão dos demais dedos, porque aí fica mais fácil de você entender. Além disso, dependendo dos ângulos que você desenha o pé, como por exemplo agora que eu tô desenhando ele de frente, dá pra você ver algumas informações de trás, como o calcanhar que eu desenhei ali, lembrando que isso é só simplificação sem detalhes. Quando desenhamos um pé visto por cima, fica legal de notar alguns detalhes, principalmente ali na parte dos dedos, porque mesmo que a gente desenhe esse formato pontudo ali em direção ao dedão, na curvatura final, ou seja, de onde vai finalizar os dedos, o dedão ele costuma ainda assim ficar à frente dos outros dedos, como se fosse um formato de escadinha. Eu digo costuma porque existem muitas variantes de como funcionam os dedos, mas eu tô passando aqui entre aspas o modelo mais padrão. E por fim, quando a gente começa a mapear ali, ou seja, colocar aquelas linhas guias, a parte do dedão costuma ter esse relevo muito maior, ou seja, mais alto, e ali eu tô demarcando onde ficaria os eixos em diferentes visões que a gente tem dos pés. Certo, agora eu vou passar erros comuns e ver se você se identifica com algum deles. É muito comum que os iniciantes, mesmo no esboço, ou seja, onde você ainda está demarcando a estrutura do pé, acabar esquecendo de demarcar informações muito importantes, como por exemplo, a saída que a gente tem no calcanhar ali do pé, porque ele vai projetar um relevo, e até mesmo as curvaturas que temos nas solas dos pés, deixando aquele pé bem achatado. Poucos detalhes que a gente altera do primeiro modelo já resolve muita coisa, como por exemplo, projetar ali o volume do calcanhar, ou até mesmo essa inclinação que a gente tem na parte do topo do pé. Corrigimos aquela curvatura da sola que eu já tinha falado antes, e é claro, damos a separação ali do dedo e dos pés, se a gente fazer tudo junto vai ficar estranho. Isso com poucos detalhes já muda completamente a estrutura. Agora falando sobre o segundo exemplo, que ele é mais usado pelos desenhistas, é muito simples, você só precisa corrigir o volume que a gente tem aqui nos ossinhos dos pés, e separar o dedão dos outros dedos, e não deixar tudo em um alinhamento só. Além disso, dependendo de como o pé está inclinado, você ainda tem que fazer aquela parte do calcanhar, projetado ali atrás, bem levemente. Já que se você projetar ele demais, ele vai ficar estranho e vai parecer que o pé tá todo torto e sem nexo. Mas enfim, olha como poucos detalhes já mudaram completamente a cara do desenho, ou os pés dele. Na hora de desenhar os pés, você vai ter duas maneiras de simplificar e ver da maneira que você gosta. Lembrando, use referências à vontade, ainda mais se você estiver começando agora, senão você vai se frustrar. A primeira delas é demarcar aquelas formas principais, ou seja, o triângulo, a parte de baixo da sola, ou até mesmo algumas curvaturas que você já tem em mente. Você sabe que precisa aplicar os detalhes depois que você se sentir confortável em ver a posição que você está desenhando o pé. Enquanto você não conseguir enxergar essa posição, não adicione os detalhes porque provavelmente o pé vai sair estranho no final. Ou seja, de início só foque na pose que você quer passar para os pés. A segunda maneira é usada pelo Mark Brunett, eu particularmente acho ela genial. Ele demarca esses círculos de maneira fina, ou seja, como se ele não tivesse volume, só para demarcar onde vai ser os pontos de contato do pé. Tanto calcanhar quanto ali nos dedos, porque por mais que você entenda as informações, muitas vezes é difícil para o desenhista iniciante conseguir aplicar e saber onde ficaria cada informação do pé. Então se você tem uma noção de como desenhar pés, mas não sabe como colocar eles em certa pose, eu aconselho que use essa estrutura também porque ela é muito útil. Eu mesmo muitas vezes uso ela porque ela me ajuda demais a enxergar algumas poses de pé, e enfim, vai com calma, se baseie aí na sua referência. E uma dica mais que eu dou pra quem tá tentando simplificar é evitar polir demais o desenho. Tenta rabiscar ali mesmo só pra você conseguir entender a ideia. Quando você dominar totalmente a estrutura e o esboço, polir adicionando line art vai ser a parte mais fácil. Agora vamos falar um pouco sobre os dedos. As mãos e os pés elas têm uma conexão muito grande, então dá pra gente se basear em alguns estudos de mão pra colocar informações ali no pé também. Eu digo que eles se tornam muito semelhantes no quesito de estrutura porque, por exemplo, se a gente pegar aqui os dedos e separar eles com os eixos, ou seja, com as falanges, em cada dedo, tirando o dedão, vai ser sempre 3 divisórias, ou seja, a gente pode dobrar o dedo meio que 3 vezes.
porém no dedão a gente só tem duas, e a mesma coisa se aplica nos pés. Lembra que eu tinha dito sobre o pé ter dois eixos principais? O primeiro deles fica ali na tíbia e na fíbula, que é aquela parte que a gente já tinha explicado sobre os ossinhos, etc. E que faz a gente poder inclinar o pé em qualquer ângulo, inclusive dar aquela estraladinha nele. E o segundo eixo principal fica na ponta dos dedos, que é onde a gente está estudando agora, e é por isso que a gente consegue ficar na ponta do pé. Essa informação parece ser um pouco besta e fácil de entender, mas ela é muito importante para você não acabar errando em estruturas bem simples na hora de deixar o pé mais dinâmico ou com mais movimento. E para finalizar os detalhes, não se esqueça de quando for desenhar um pé, caso ele tenha a visão de trás, ou seja, a parte de trás apareça, tem sempre o volume sobre os tendões. No caso, o tendão de Aquiles, que é aquele tendãozinho que a gente tem ali na parte de trás do pé. Eu acabei afinando ele errado ali no exemplo do desenho, mas ele fica conectado desde a parte de baixo do pé, da sola do pé, e ele sobe afinando formando esse formato do tendão. Dei uma demarcada ali só para vocês terem uma noção de onde ficaria. Lembrando, se for desenhar os pés numa visão de baixo, porque o pé vai variar de formato conforme o ângulo, dependendo da inclinação ele também vai mostrar partes de cima, o pé não é como se fosse uma chapa de metal. Além disso, eu aconselho que você dê um belo destaque na parte dos gominhos que a gente tem ali nos dedos, porque a parte de baixo dos dedos do pé tem essa espécie de gominho aí mais fofinho, enfim, é um detalhe que eu gosto de adicionar quando eu desenho os pés e fica muito bonitinho. E agora, para não ficar o tutorial muito teórico, eu vou mostrar como eu aplico ele nos meus desenhos, ou seja, nos meus personagens. Nem sempre o pé precisa ficar numa pose super dinâmica ou algo assim do gênero, ok? Ele pode ficar de um jeito mais sólido, mais firme, isso tudo depende da ideia que você quer passar. Sempre que for desenhar os pés separadamente para estudar, desenhe eles com a canela, porque assim você vai saber conectar numa canela real, na hora que você estiver fazendo ali o desenho de algum personagem seu. E é claro, se você quiser passar a ideia de um pé mais interativo, eu aconselho que você coloque ele em perspectiva, dê um destaque ali no movimento dos dedos e até mesmo na pose que ele tá demonstrando no desenho. Esse ficou o resultado, e o meu único erro foi ter feito esse desenho 3 horas da manhã. E eu desenhei o pé na mesma direção do outro. Que merda.